Alô, alô, beleza? Beleza, né? Testando o microfone, testando, ok, beleza, ok. Bom, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje eu tô com uma distro aqui, um pouquinho diferente. O nome dela é Ubuntu BSD, versão 16, para ser mais exato, é a versão 16.04. É um Ubuntu com o kernel do BSD, né, ao invés do kernel Linux. Então eu vou fazer aqui, né, nesse vídeo, eu pretendo mostrar o processo de instalação através do VirtualBox, mas já aviso que essa versão ainda é uma versão teste, né, dessa distro. Ela tem alguns bugs, no entanto, eu achei curioso e eu vou mostrar aí. E para quem eu nunca instalei assim uma outra versão, uma versão do BSD, a não ser esta. Eu não sei como que ocorre o processo de instalação. Eu penso que deve ser igual ou semelhante. E então, para quem tiver interesse, pelo menos aí vai saber qual é o processo de instalação. É um pouquinho diferente de algumas distribuições do Linux. E no decorrer aí do vídeo eu vou comentar aí algumas percepções que eu tive durante o processo aí, tanto de uso dessa versão, como da instalação aí, beleza? Ok, então primeiramente aqui gostaria de mostrar um site por onde eu peguei algumas informações desta distro, que o site é o Unix Universe. É um site aqui, creio eu, brasileiro. E ele faz aqui alguns comentários sobre essa versão aqui do Ubuntu, que é com o kernel, o kernel é KFreeBSD, algo assim, eu não me lembro o nome, não é o kernel, não é kernel Linux, tá? E ele fala que o sistema de arquivos, a instalação não é feita no ext4 ou ext3 ou nossa, até a língua até enrolou aqui. Ou então então ele não instala nesse tipo de sistema de arquivos, apesar de oferecer durante a instalação a opção de ext2. Eu tentei fazer a instalação nesse sistema de arquivo, ele simplesmente não vai. Então ele utiliza aí o sistema de arquivos ZFS e mais um outro aí também que eu não entendi muito bem, né? Sou bem leigo aí, então é só para ter uma visão aí, para conhecer um pouquinho aí, né, dessa versão aí do sistema BSD. Então ele dá algumas, então ele faz alguns comentários aqui e inclusive ele dá aqui o link para você baixar a distro, que é só clicar aqui. Eu já estou abrindo aqui, ó, Ubuntu BSD, né? Aqui a página para download. A imagem de instalação está aqui. Eu não sei qual o tamanho dela, não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. Ela tem 1 GB, 1 GB, né? Ela vem com a interface gráfica do XFCE e tal. Bom, enfim, eu vou deixar aqui então o link ambas aqui na descrição do vídeo. E vamos lá a instalação. Eu vou começar do começo aqui, né? Eu só não irei mostrar como colocando o arquivo no USB, tanto que eu nem vou utilizar, né, o USB, porque eu vou instalar pelo VirtualBox. Mas caso você for instalar no seu computador, né, no HD, aí precisa fazer o processo de colocar a imagem dentro de um USB bootável, né, e tem vários programas, né, para ser feito isso. Eu costumo utilizar no Windows putz, esqueci, tá na ponta da língua, mas então, tem alguns programas que funcionam no Windows, tem alguns também aqui no Linux. Entre eles tem esse USB, eu tentei utilizar e não deu certo. Tem o Unibooting, eu tentei utilizar, travou. Maravilha! E tentei utilizar um outro aqui, que é o... ah, caraca, como que chama? Esse aqui, Etcher. Mas ele não reconhece essa imagem de instalação como uma imagem bootável. Então, eu acho que é por ser BSD, então não é todos os programas que irão ser compatíveis com esta versão, ok? Então vamos lá, vou criar aqui, né? Estou utilizando o VirtualBox. No entanto, eu também tenho aqui o VMware, que é um outro programa para virtualizar.
né? Mas eu vou utilizar esse aqui, eu creio que esse seja o mais popular, né? Pelo menos ao meu ver aqui, né? Mas dá pra fazer pelos dois, né? Eu não, aliás, eu penso que sim, né? Não. Bom, então vamos lá, sem enrolar, eu sempre enrolo, não tem jeito. Eu vou clicar aqui de novo, vou criar aqui o sistema, né? O nome dele, Ubuntu BSD. Aqui o tipo eu vou deixar aqui mesmo como Linux, tá? Já 64, né? E beleza, próximo. Aqui o tamanho da memória RAM que eu vou utilizar para o sistema virtual. Eu vou deixar 1,5 GB de memória RAM, 1.600, pronto, beleza. Próximo, aqui eu vou deixar em criar, aqui no meio, né? Criar um novo disco rígido virtual agora, criar. E aqui eu vou deixar no VDI, VirtualBox Disk Image, né? E próximo, vou deixar aqui em dinamicamente alocado. Eu não vou explicar aqui o processo, né, como cada um funciona, mas existem diversos vídeos aí na internet explicando componente por componente, né? Então vou passar meio rápido aqui. E aqui o espaço que eu vou deixar no meu HD, eu vou deixar um espaço de é muito, né? Mas eu vou deixar 20 GB, 18 vai, tá bom. E vou criar aqui, não precisa ser exato, né? Uma coisa como é no VirtualBox, então não precisa ser uma coisa muito sistematicamente assim, né? Tudo bonitinho, o número. Aí então está criado aqui. Aí depois eu clico aqui com o botão direito do mouse e clico em configurações, né? Eu criei aqui então, né, Ubuntu BSD. E aqui eu vou fazer algumas configurações também, né? Na parte aqui do sistema, a memória está configurada, tal, que não precisa mexer nada. Processador vou deixar apenas um núcleo. Monitor aqui, memória do vídeo eu vou colocar no máximo, que é 128 MB. Eu posso habilitar a aceleração 3D, né? Vou habilitar aqui, mas não haveria necessidade. Depois aqui armazenamento, eu clico aqui, né, controladora de IDE, eu clico aqui embaixo em vazio. Aí aqui nesse CDzinho eu vou clicar e vou selecionar arquivo. Aí eu venho aqui onde está meu arquivo. Ele está aqui na pasta pessoal, não, aqui na área de trabalho, né, que seria este arquivo aqui. Ele está aqui, Ubuntu BSD 16.04 Beta 1. Ok, vou clicar aqui, selecionei ele. Vou clicar, em abrir. Pronto, ele está aqui. Beleza, já está aqui, ó, Ubuntu BSD. Depois, a que mais que nós temos aqui? Pelo que bom, até onde eu sei, é só isso que eu ia configurar. Aí eu clico em OK. Aí eu posso clicar aqui, né? Já que está selecionado, eu tenho apenas essa imagem aqui montada. Eu só clicar em iniciar, que ele vai abrir a janelinha aqui do VirtualBox e vai começar a inicializar o sistema. Bom, então, essa versão aqui, né, do Ubuntu BSD, ele não utiliza o systemd, ele utiliza o init, né, e por esse motivo, ele tem, segundo o site lá que eu apontei, ele fala que tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao systemd. Não sei direito quais são, mas uma das características desse inicializador é que ele inicializa passo a passo, componente por componente, né, diferente do systemd, que ele vai lendo diversos multicomponentes ao mesmo tempo, né, durante o processo de inicialização do sistema. E aqui então já abriu para eu configurar. Eu vou colocar aqui no tamanho maior. Deixa eu aqui visualizar, modo escalonado. Deixa eu aumentar aqui a tela para que seja possível enxergar melhor aqui a nossa visão. Beleza. Ok. Então aqui ele pergunta o idioma que eu quero instalar o sistema. Eu vou clicar no P aqui, ele já vai para o português. Eu posso escolher aqui português Brasil, dou um Enter. E aqui ele vai perguntar a localização. Aí eu vou colocar aqui América do Sul, dá um Enter novamente. Depois ele vai perguntar o país, o território que eu estou. Eu vou colocar aqui Brasil. Beleza, aí ele começa a fazer instalar alguns componentes, mas o processo aqui ainda tem diversos passos a serem feitos, beleza? Não é nada de difícil, né? Eu estou fazendo um vídeo aqui, né, mas vai que alguém está inicializando, aliás, está começando aí, ou então tem curiosidade de assistir, e tá aqui, né? A instalação desse sistema, mas é bem simples. Então, depois aqui, configuração, acho que é da rede, né? Então ele está ali, eu estava até apontando para a tela como se alguém estivesse me vendo.
Tô ficando louco aqui? Não, né? Isso daí é automático, né? A maneira de se gesticular. Enfim. Então aqui ele está com o nome ali, BSD, hostname. Eu posso deixar esse nome mesmo, não tem importância. Aí eu dou um tab aqui e eu posso clicar em Enter novamente, né? Eu já seleciono continuar. E beleza. Aqui ele pergunta se eu quero colocar algum site, algum link aqui para ele de espelho, né? Para ele utilizar de repositórios, para atualizar o sistema, para baixar alguns arquivos, alguns componentes do sistema ou aplicativos, etc. Então eu não vou colocar nenhum. Eu vou, né, dar um tab novamente e aí selecionou continue, enter. E aqui ele pergunta se eu quero colocar. Eu preciso colocar meu nome. Aqui é o meu nome mesmo, nome. Posso colocar com letra maiúscula. Ele pede para colocar o nome inteiro, mas não há necessidade. E dou um tab novamente, continue, né, dá um enter. E aqui ele pergunta o nome do usuário. Eu vou deixar como Evandro, aí precisa aqui no caso ser de letra minúscula. E aí eu dou um tab novamente, vai para o continue e dá um enter. Aqui ele pergunta o password. Eu vou colocar uma senha bem simples, né? No caso eu vou colocar aqui 1, 2, 3, né? Dá para mostrar aqui a minha senha. Dou um enter até chegar no continue. Aliás, dá um enter, dá um tab, né? Até chegar ao continue. Aí ele vai pedir para você repetir a senha, repetir. Aí eu vou dando tab até chegar em continue. E clico enter. Beleza. Aqui ele fala que a minha senha é muito fraca, se eu quero continuar com ela mesmo assim. Eu vou colocar aqui em yes e dou um enter. E aqui ele começa a configurar o relógio, sincronizar com o servidor, não sei direito, né? Tem algumas coisas aqui que eu não manjo. Ele pergunta se está certo, aqui é correto a zona, né, onde eu vou ajustar o horário, né, o fuso horário do sistema. Eu vou colocar aqui sim, está correto. E aqui é a parte onde você vai particionar o seu HD para a instalação do sistema, né? Então aqui ele pergunta se você quer um guia, você vai ser guiado, ou então um manual. Eu vou colocar manual, né? Eu achei que não é difícil, então acho que às vezes até é mais simples. Não sei, aqui talvez ele vá direto para o HD e instale, né? Vou colocar em manual caso você precise particionar, particionar uma parte do HD para a memória swap, né? Ou então uma partição para backup, enfim, etc. Então eu vou clicar aqui em manual, dar um enter. E aqui ele vai mostrar a minha partição que eu tenho disponível no momento. Ele mostra aqui tem uma partição que é de 20 GB. E... nossa, está errado isso aqui. Eu selecionei 16 GB. Bom, enfim. Eu vou deixar... aí tem outras opções aqui. Um do change, do né? No meu inglês nem vou falar aqui que não é muito bom. Enfim, aqui eu vou selecionar essa parte do meio. Eu não me lembro direito, que eu fiz a instalação uma vez apenas. Então, vamos lá. Se eu não me lembrar, a gente volta aqui e refaz. Aqui ele pergunta se eu quero particionar o disco, é isso? Criar uma partição? Vou colocar yes. Aí ele criou, aqui ó, pronto. Aqui tá, criou a partição. Tem uma partição livre de 20 GB. Eu vou dar um enter, então vou escolher ela aqui, né? Tem 20 GB de espaço livre. Vou dar um enter nele. Aqui ele pergunta se eu quero criar uma partição nova. Vou dar um enter aqui. Ou então ele pode selecionar automaticamente para você. Talvez ele divida aí a partição raiz para o sistema, uma partição home, né, para você guardar seus dados, e a partição, a memória swap, que é a memória virtual, né? E esse de baixo aqui, que eu não sei o que é, né? Vou dar um clique aqui, vamos lá. Se explodir tudo, a gente volta aqui. Não sei o que é isso. Eu vou voltar, né? No via das dúvidas, não faça que pode dar nhaca, né? Então vamos lá. Novamente aqui, eu vou colocar em criação, né? Criar a nova partição. Dou um enter aqui. Ele pergunta o tamanho, eu vou deixar... está dando 20 GB aqui. Eu vou criar primeiramente a minha memória virtual. Vou colocar 2 GB, tá beleza? Eu vou clicar em continue aqui. Aí ele pergunta se eu quero a partição primária ou a lógica. Eu não me lembro agora a diferença de primário e lógico, né? Mas eu vou colocar em primário, eu sempre coloco em primário. Nunca utilizei a partição lógica. Eu acho que é mais para colocar arquivos, para o servidor. Eu não me lembro agora. Eu já li sobre isso, várias coisas, mas como não utilizo, então não me lembro agora o que é. Mas enfim, não será necessário para uma instalação normal, ok? Então... aí depois aqui ele pergunta se eu quero iniciar as partições, né? Aí eu vou colocar aqui, né? Dar um enter no beginning.
E aqui está a partição. Aqui ele mostra o sistema de arquivo, que é UFS, mas eu posso mudar. Se eu colocar ext2, ele não tem a opção de ext3 e ext4. Então a ext2 eu já testei, não funciona. A UFS funciona. Mas no caso aqui eu quero, e tem a ZFS que creio eu funciona também. Eu já instalei, eu instalei utilizando o UFS. Porém, nesta instalação eu irei fazer utilizando ZFS. Ok? Não sei se vai dar certo, né? Vamos testar aí. Mas essa aqui eu já fiz e deu certo, né? Mas como lá no site ele fala que o sistema de arquivos é ZFS, eu vou testar esse dessa vez. No caso aqui, eu primeiro vou criar a memória swap, que é a memória virtual. Então eu vou dar um enter nela aqui. E ok, aqui eu clico em Done Setting, né? Aí beleza, está criado aqui a minha partição memória swap. Aí sobrou aqui mais 18 GB livre. Eu vou dar um enter e agora eu vou criar mais uma partição. E agora eu vou deixar todo o restante do HD para essa partição. Vou clicar em continue, agora novamente em primário. Aí beleza, aqui essa opção de cima ele vem automaticamente para o UFS File System. Porém eu vou mudar porque eu sou curioso. Então eu vou mudar aqui para ZFS, ver se vai dar certo. Se ele não der certo, ele vai pedir para voltar aqui e reconfigurar, assim como aconteceu aqui com o ext2, ok? Mas vamos lá, vamos testar. Eu não testei ainda. Então vou selecionar essa, ok? Aqui, ixi, será que vai? Já mudou algumas coisas aqui, hein? Bom, porque ó, eu deixei ZFS, não aparecem algumas opções aqui. Eu vou voltar aqui e vou selecionar UFS. Pode ver que agora ele mostra o ponto de montagem. Eu vou, que no caso é a opção sistema o raiz, né? Que é só a barra. Então, e outras opções aqui também, que normalmente aparece quando você instala o Linux. Mas vamos lá, né? Por curiosidade, vou instalar aqui de maneira ZFS. Ele não pergunta se é raiz, se é, né? E aquelas outras opções. Eu vou colocar aqui, né? Para criar, beleza? Pronto, está criado aqui. Então, o swap, que é a memória virtual, e aqui onde será instalado o sistema, que é o sistema de arquivos ZFS. Disse que, segundo o site lá que eu apontei no início do vídeo, ele fala que esse sistema ele é parecido com aquele BTRFS, que tem alguns recursos a mais e tal, né? O BSD ele tem umas coisas interessantes, umas características bacanas aí. Vale a pena dar uma lida naquele site, é bem rápido, né? Não é nada aprofundado, mas tem algumas informações que são curiosas. Bom, então feito isso, eu vou finalizar aqui para continuar a instalação do sistema. Então finish, né? Finalizar particionamento. Bom, aí ó, não deu certo. Partição disco, no hot file systems. É o mesmo que ocorreu quando eu tentei instalar com o ext2. Então continue, ele vai voltar aqui e eu vou ter que alterar aqui o ZFS. Ele não aceitou. Então eu vou voltar aqui em use as, né? E vou selecionar UFS File System. Beleza, aqui meu ponto de montagem já está certo. Caso o seu não tenha que mudar alguma coisa aqui, deixar somente no barra, que é onde ele vai instalar o sistema. E beleza, então agora eu vou prosseguir para a instalação novamente. Finalizando aqui, pode ver que mudou o UFS. E vamos lá, agora eu creio que vai instalar. Beleza, aqui ele, só para confirmar se está correto a maneira que eu particionei. Então eu vou, se estiver correto, você clica em Yes para ele começar a escrever, a instalar o sistema. Eu vou colocar em Yes e o processo de instalação inicializa agora. Inicializa agora. Então ele está processando aí. Eu não me lembro agora se demora muito, alguns pontos demoram um pouco, então eu vou dar um pause no vídeo, para não tomar muito tempo aqui. Beleza? Deixa eu dar um pause no danado aqui. Mas cadê meu gravador? Ah, tá aqui. Então, não peguei as manhas ainda aqui. Bom, voltando aqui ao vídeo, ele fez aquelas instalações, então o próximo passo é esse daqui, para configurar o gerenciador de pacotes. Então, como eu não tenho nenhum link aí para onde ele vai se conectar, eu não vou deixar em branco aqui, para instalar os programas, para acessar a loja de aplicativos e tal. Então, eu vou deixar em branco, clicar em continue.
Aí ele continua aqui, fazendo algumas instalações. Aqui ele está instalando os softwares, né? Ele vai perguntar quais softwares eu quero instalar. Ele vai dar algumas opções para eu selecionar. No caso aqui, ele traz a interface gráfica do XFCE. Então ele traz a versão, assim como no Ubuntu, no Xubuntu, aliás, ele traz o XFCE a versão minimal e tem a versão XFCE normal. Então aqui ele pergunta se eu quero escolher quais softwares, quais aplicativos eu quero instalar. Eu vou colocar aqui sim. E a parte de linguagem, suporte para ele fazer download e se conectar. Eu acho que o sistema não está se conectando com nada. Ele está fazendo a instalação somente com base, né, nesse arquivo, nessa imagem de instalação. Então aqui ele dá alguns pacotes para eu selecionar para instalar o sistema. Então aqui ele pergunta se eu quero fazer a instalação manual, o instalador manual de pacotes. Eu vou selecionar que sim. DNS, vou colocar que sim. LAMP, eu acho que não é necessário. Esse aqui eu acho que não é necessário também. O Samba não é necessário. Esse aqui são algumas utilidades para o sistema. Vou deixar, ele já vem selecionado, né? Acho que tem como desmarcar, mas ele já vem. O único que vem selecionado por padrão é ele. Aí depois tem aqui o Xubuntu Minimal e tem o Xubuntu Desktop. Eu instalei o Xubuntu Desktop, vem com alguns aplicativos, né? Dessa vez vou instalar o Xubuntu Minimal, né? Essa versão o Xubuntu Desktop deu umas travadas, então quem sabe o Minimal funciona. Eu creio que não, porque segundo a pessoa do site, né, que eu novamente aí o site que eu apontei no início do vídeo, ele falou que deu problema, travou, os mesmos problemas que eu tive aqui, ele também teve com essa distro. Então não fui eu, tá? Então foi eu e o cara do site que deu o mesmo problema. Então eu vou selecionar aqui o Xubuntu Minimal, aí depois tem esse OpenSSH, não sei se é necessário, mas por via das dúvidas, esses servidores aqui eu não sei se é necessário. Eu acho que é mais para quem vai instalar um servidor, né? Então acho que nem vou mexer nisso. E aqui Basic Ubuntu Server, eu vou selecionar esse, mas não vai fazer diferença essa parte. Eu acho que o mais importante aqui seria o manual, né, o primeiro lá de cima, esse que veio selecionado por padrão, e a interface gráfica. Aí eu vou aperto o Tab, aí vai para o Continue, dou um Enter e ele vai começar a instalar aqui os aplicativos do sistema, né? No caso são 775 arquivos aí. E ele vai instalar rapidinho, já instalou. E aqui eu vou selecionar o meu teclado. Eu vou dar um Enter nesse que já está selecionado aqui, né? Generic 105. Vou dar um Enter. Aqui ele pergunta qual país que eu vou querer, ou linguagem. Eu vou colocar aqui português, Brasil. E aqui eu vou selecionar o primeiro de cima, que é o que normalmente eu utilizo, né, numa instalação do Linux normal. Que é o teclado que é onde vai reconhecer o C cedilha, os acentos e tal. Dá um Enter aqui e ele começa a instalar, né. Continua a instalação aqui dos programas. Beleza. Uma informação interessante também lá no site. Ele fala que o kernel do BSD ele é um pouco mais enxuto, né? Ele é robusto. Ele fala ele fala um pouquinho das vantagens lá em relação ao Linux. E não sei, né? Não sei ao certo, mas se muitas pessoas utilizam o sistema BSD. Mas eu creio que ele seja ainda mais seguro em relação a vírus do que o Linux. Então uma questão ele mostrou ali o nome do kernel, é KFreeBSD, esse é o nome do kernel dele, da base aí do sistema, o núcleo, né? Enfim, né, até esqueci que eu estava falando aqui, né, desse kernel aí. Nem sei se é kernel que fala, é o núcleo do sistema aí, né? Esse aí vou falar kernel, vai. O kernel seria o que tem maior compatibilidade com os aplicativos do Linux, né? Então justamente por isso que foi selecionado. Tem outros kernels, assim como no Linux tem diversos tipos de kernel. Esse aí é então que tem maior compatibilidade com os aplicativos, assim você tem a possibilidade de instalar diversos aplicativos aí, disponíveis, né? Esse sistema ele foi, como ele
tem algumas restrições aí por ser, né, de uma empresa. Eu não entendi direito, né? Então ele precisou, algumas partes dele precisaram ser reescritas. E não sei se o pessoal continuou desenvolvendo essa versão ou pararam no meio do caminho. Eu sei que ela tá travando um pouco. Ela inicializa tudo bonitinho. Quando inicializa o sistema, você fala que é um Ubuntu, né? Eu acho que é até um pouco mais simples. Porém, alguns componentes do sistema, quando você abre, ele não funciona. O navegador, por exemplo, ele vem com o Mozilla Firefox e ele está navegando na internet. Mas quando entra no YouTube, ele trava. Quando entra em outros sites que não seja o YouTube, eu testei em alguns sites aí, né? Ele funciona normalmente. Então ele navega, né? Só no YouTube que ele trava. Mas está navegando, está conectando a internet. Aí no terminal os comandos são parecidos, são os mesmos que se utiliza no Ubuntu, porém eles não estão se conectando aos servidores por onde você vai atualizar a lista, né, de programas para você poder instalar no sistema e atualizar o sistema. Aí que tá, ele não se conecta a nada, né? Eu acho que inicialmente, aí quando disponibilizaram o sistema, ele até estava conectando, mas como eu acho que os servidores não existem mais, né, talvez eles não existam e por isso não está se conectando. Mas os comandos são os mesmos, o apt, o aptitude e o dbkg, né, que são os comandos utilizados aí no Ubuntu. Normalmente né, mais o apt para instalar. E está terminando aqui, 95%, né, instalado. Não sei se vai demorar mais ainda. Depois que ele termina a instalação aqui, ele vai pedir para reinicializar, né, reiniciar o sistema. Eu não sei se acabou aqui, né? A tela ficou roxa. Tá instalando o Grub agora, que é o programa que inicializa o sistema e faz dual boot, caso você utilize mais de um sistema. Ele pergunta se eu quero instalar, eu vou clicar em Yes, dar um Enter aqui. E eu acho que agora finaliza aqui, né? Aí, pergunta se está tudo certo para finalizar a instalação aqui, né? Se eu quero deixar o relógio aí para atualizar com a internet, acho, algo assim. E aqui, instalação completa, dá um Enter aqui para continuar. Beleza, finalizou a instalação. Aí, até minha gata chegou aqui para dar um miau, que pronto. Então, ele vai inicializar aqui, mas eu acho que ele vai inicializar novamente com o instalador do sistema. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar ele, eu vou desligar. Agora o problema é que quando eu deixo no modo alternado, eu não consigo acessar as opções dele. Eu vou desligar aqui, ó. Eu vou desligar o VirtualBox. E agora a minha imagem de instalação está aqui. Eu não sei direito como que configura aqui no VirtualBox. Então, para eu poder inicializar diretamente pelo sistema, eu vou retirar ele daqui da área de trabalho. Eu vou colocar ele numa pasta aqui. Vou colocar na pasta vídeos, vai. Beleza. Será que foi? Agora acho que vai. Pronto, beleza. Agora eu vou inicializar o meu VirtualBox e ele não vai encontrar a imagem de instalação. E aí, por esse motivo, ele vai inicializar pelo sistema instalado, né? Pelo menos foi assim que deu certo da outra vez. Lá, parece que deu certo novamente. Então, agora ele vai instalar, aliás, ele vai inicializar o Ubuntu BSD, versão 16. Olha lá, ele demora um pouquinho mais para fazer a inicialização do sistema, né? Segundo, né, como eu comentei, ele é diferente do systemd. Ele vai parte por parte, passo a passo, tipo numa fila, né, componente por componente. Até que não demora muito, não. Fala que isso aqui é um dos pontos negativos desse inicializador, né, que é o init. Pronto, aqui já está o meu sistema instalado. Aí ele pede para eu digitar a senha de usuário, fazer o login. Digitei minha senha, dou um Enter. E eu acho que ele vai inicializar aqui. A senha deu errado, é? Não foi.
Beleza, e aqui está meu sistema instalado, né? Ele não está reconhecendo meu mouse aqui, ou é que o sistema está inicializando? Parece que tem que esperar um pouquinho, ele não terminou de inicializar. Vamos lá, né? Esperar aqui, força e fé, que ele vai reconhecer o meu mouse aqui. Será que vai travar? Deixa eu ver aqui. Não sei se está reconhecendo o meu mouse. Agora eu precisava alterar para o modo... Se eu não tenho como mudar aqui o mouse. Caraca. Exibir log, organizar. Será que travou? Eu vou desligar novamente. Ok. E agora eu vou inicializar de novo, vai. Segunda tentativa. A janela da máquina virtual será alternada para o modo escalonado. Não quero, vou deixar no modo normal, assim ele captura meu mouse normalmente. Pronto, assim é melhor, vai. Fazer o que? Vou deixar assim. Mas eu acho que vai dar pra enxergar, não? Daqui a pouco ele aumenta a tela. Só ele inicializar aqui que ele já vai. É que nesse modo aqui, ele aparece as opções aqui, ó, dispositivos, entrada. E eu não sei fazer no modo escalonado, mostrar aqui para alterar o jeito que ele vai capturar o mouse. Aqui eu vou colocar integração do mouse. Aí, ó. Selecionei aqui, agora quando eu clicar ele vai capturar meu mouse da maneira correta. Aliás, meu mouse fica preso aqui dentro. Para tirar ele daqui, eu vou ter que apertar o Ctrl direito. E daquela outra maneira, meu mouse ele entra, ele afeta, ele funciona no sistema, mas ele sai do sistema também. Ele não fica preso aqui. Mas não funciona muito bem, dependendo. Tem hora que ele funciona bem, tem hora que não. Então, enfim, né? Olha lá. Acho que o tamanho tá bom, vai dar pra enxergar legal aqui. Vou digitar minha senha, vou entrar, agora tá funcionando meu mouse bonitinho. Mostrar aqui, não tem muito que mostrar, vou mostrar rapidamente alguns pontos aqui no Ubuntu BSD. Beleza, aqui é a barra do sistema, tá aqui a data, o horário de 7h22, tá batendo aqui com o horário do meu sistema, com o VirtualBox com o sistema, tá certinho, configurado aqui. Então aqui eu tenho o gerenciador de pastas, eu posso acessar ele aqui, ou tunar, que eu posso configurar aqui, ó. Posso até regular aqui a janela, a área de trabalho, tal, tem até lixeira aqui. E é isso, é bem simples, não tem quase nada aqui, apesar que eu instalei a versão mínima, do XFCE. E aqui tem as categorias, então os programas que vieram com ele, que é a parte das configurações do sistema própria do XFCE, a parte de multimídia apenas com Pulse e Ctrl, mas ele não está conectando, está com problema. Então isso daí já estava, na outra instalação que eu fiz também estava assim. Então o som parece que não está funcionando. Aí que mais que nós temos aqui? A parte de acessórios, olha, nem nessa instalação que eu fiz não veio o Mozilla Firefox instalado. Mas enfim, ele conecta, funciona certinho. É a versão 45. Então vamos aqui para o terminal, vamos lá. Vamos ver aqui os comandos, vamos ver os comandos que se funciona aqui no Ubuntu BSD. Vou entrar como administrador, eu utilizo o sudo su. Aí eu vou entrar como, eu digito minha senha aqui, pode ver que é bem parecido aqui a maneira como ele aparece. Se eu digitar aqui, o name, espaço, tracinho A, ele vai mostrar alguns componentes do sistema. E no caso aqui ele mostra, olha, o GNU, nossa, fala rápido, O cérebro parece que ele tomou meio litro de café aqui. Bom, então, ao invés de mostrar GNU Linux, ele mostra aqui GNU-K Free BSD, que é o kernel dele aqui, BSD 10.3, non free, arquitetura 64, etc, e outras coisas aqui. Beleza? Então esse aqui ele mostra então o núcleo do sistema, Você vê que não é um Ubuntu normal. Aí, deixa eu ver aqui esse comando aqui se funciona também. LSB, release, aí tracinho A. Vamos ver se ele mostra alguma coisa aqui.
Ele mostra aqui, ó, Ubuntu BSD 16.04 e tal, né, codename Channel, né, beleza. E aqui, se eu quiser ver o consumo de memória, ele vai mostrar também. Ele é bem levinho, né, no caso está consumindo aqui 130 MB de RAM. Agora vamos usar os comandos para instalar programas, né? O comando completo seria sudo apt get update para atualizar a lista de servidores. Aí ele falhou algumas coisas aí, parece que não se conectou. Aí eu vou digitar aqui sudo apt get upgrade, que é para mostrar o que tem de atualizar no sistema, né? Tanto componentes de segurança, componentes do sistema e aplicativos. Aqui ele fala que não tem nada, né? Mas na verdade ele não está se conectando. Eu posso digitar apenas aqui, ó, apt update, que vai dar na mesma, né? Mas ele não se conecta a nenhum servidor. Aí eu posso tentar também o aptitude upgrade, acho que é isso, não me lembro, agora que eu não utilizo muito esse gerenciador aqui. Olha lá, ele demora um pouquinho, mas também não dá certo, né? Digitei aqui, upgrade, vou digitar update, pronto, também, ó, ele falha aqui ao se conectar. Então, tá desse jeito, né? Não dá pra... Se você instala o sistema e não consegue instalar aplicativos, como é que vai utilizar? Não tem jeito, não tem jeito. Mas é mais pra saber aí, né? Não sei se continuar, pelo jeito eu acho que não, né? Tá meio abandonado aí. Fizeram essa versão apenas. Agora eu posso, aqui tem a central de configuração do XFCE. Nessa parte aqui eu acho que ele vai travar, né? Então, para finalizar o vídeo aqui, vou mostrar uma travada, então. No caso aqui, aparência, esse aqui eu não testei, né? Deixa eu ver. Isso aqui ele tá fazendo, tá mudando certinho. Mas se eu vier aqui em drives adicionais, ou então software e updates, onde eu posso configurar a lista de servidores dele, talvez ele trave, né? Então aqui ele tá mostrando Ubuntu BSD software, né? Aqui eu não vou mudar nada. Aqui, ó, servidor. Eu posso colocar outro servidor aqui, né? Preciso saber qual que é, né? No caso eu não sei nenhum no momento. E aqui alguns servidores que ele está conectado. Seria aqui, eu não me lembro se é aqui, eu acho que sim. Aqui, ó, eu vou conectar mais servidores aqui, ver se funciona. Ó, por enquanto ele não travou, né? Então eu vou selecionar tudo aqui. O problema é que ele vai pedir uma senha para cada um. Nossa, é chato, hein? Vou colocar todos aqui, quem sabe um deles funciona, né? Nossa, o chato é ficar pedindo senha pra todos aqui. Poxa, que exagero, né? Então tá, vamos lá. Ainda bem que não tem 50. São apenas uns 10 aí, vai. Então, espero que ele não trave, né? Depois, na hora que eu finalizar aqui. Vamos lá. Vai que um funciona, né? Eu não fiz isso no vídeo, na instalação passada, porque travou e eu desisti. Mas travou porque eu vim aqui em drivers adicionais, não tinha vindo aqui. Então essa parte aqui não tá travando, por enquanto, né? Então vamos lá, que tá acabando. Acabou, tá bom. O resto aqui, eu acho que é pra fazer a atualização através do CD. Bom, beleza. Aí, feito isso, vou clicar aqui em ADD, volume. Digito a senha novamente. Ele parece que deu algum erro aí. Eu vou fechar. Agora espero que não trave. Pronto. Aí ele atualizou, acho, alguma coisa ali. E eu vou tentar novamente atualizar aqui pelo terminal, ver se ele vai mudar a lista de repositórios dele. Não conectou de novo. De novo? Não. apt. Opa, errei aqui. Não vai. E outra coisa que eu lembrei também, tá com um probleminha aqui, ó. Se eu vier aqui no menu iniciar e vir aqui no desligar o sistema, ele só me dá a opção de fazer logout. Para reiniciar não funciona e o botão para desligar também não funciona. Então, não dá. Se eu quiser desligar, eu não consigo. Só consigo fazer logout aqui. Então essa parte também tá com problema. E se eu quiser desligar o sistema por aqui, ele também não desliga. Vou digitar aqui shutdown. O comando seria para desligar ele agora, seria esse. Dá um enter, ele não funciona, ele não aceita esse comando. Vou tentar aqui reboot. Vamos lá, ver se funciona. Opa, reboot. O reboot funcionou. No caso aqui ele vai ligar o sistema de novo, né? Então é isso.
É isso aqui que tem para mostrar, acho que não adianta mais. Agora eu posso finalizar aqui o vídeo. Ele vai inicializar aqui o sistema novamente. Então é esse aqui, né? O Ubuntu BSD, ok? Mais uma coisa também, um detalhe interessante, que eu, antes de instalar no VirtualBox, eu criei uma imagem de instalação no meu pendrive e tentei instalar ele diretamente no HD. E ele não instala. Aparece escrito a tela preta, escrito Groove, e ele não sai daquilo. Ele não dá boot. Aqui no VirtualBox ele está dando boot ainda, né? Então eu consigo instalar. Diretamente no HD ele não dá boot. A tela fica preta e o sistema não vai. Eu não consigo nem a live CD dele. Não sei porquê. Talvez se eu mudar algum componente lá na BIOS, no caso no HD, selecionar como IDE, talvez ele funcione. Porque o Windows XP aqui nesse hardware que eu tenho aqui, se eu colocar o CD de instalação do Windows XP, ele não vai, ele também não vai reconhecer, a tela fica preta, não funciona. Aí se eu for lá na BIOS e mudar um componente lá do HD para IDE, aí ele reconhece o instalador do Windows XP, aí eu posso instalar ele, né? Então, por ser, eu acho que um sistema mais antigo, ele precisa ser configurado daquela maneira na BIOS. Então talvez, eu não fiz o teste ainda, mas talvez o Ubuntu BSD funcione desta maneira. No entanto, eu acredito que não vale a pena, né, fazer isso, porque o sistema está com esses problemas aí que como você vai utilizar um sistema que não se conecta aos servidores, a não ser que eu baixe alguns pacotes de programas, uns pacotes Deb, será que ele aceita aqui no sistema para instalar? Não sei, talvez, não fiz esse teste, enfim. Mas vai dar muito trabalho e aí também não compensa, né? É mais por curiosidade para conhecer um pouquinho. Ok? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Até um próximo. Valeu. É nóis na fitas.